em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Não é cachumba não, foi a brincadeira dele. É um canal que caiu a obturação e ele inflamou, rapaz. Eu passei sexta-feira e sábado aí dias difíceis. Eu tomando antibiótico, esperando desinchar para mexer nesse canal, mas não é cachumba não. É que a minha esposa queria tanto que eu fizesse vasectomia, eu não fiz, ele falou, ó, cachumba aí, ó, isso aí é praga, mas não é cachumba não. Mas vamos lá então, dar continuidade aqui no nosso texto. Semana passada o Val falou sobre essa primeira parte da volta de Jesus. Como nós sabemos, Paulo plantou essa igreja de Tessalônica em 3 semanas, teve que sair correndo de lá por causa da perseguição, aquela rápida introdução, e aí ficou muitas dúvidas entre os tessalonicenses, e uma, e talvez a maior delas, era com respeito à volta de Jesus. Como se daria a volta de Jesus? Aí o Val falou dessa primeira parte da imparcialidade, né? Independente dos que estão vivos, daqueles que já morreram em Cristo. A rotina da salvação para um quanto para outro é a mesma, ok? E agora a gente vem para uma segunda parte. Como é que isso vai se dar? É o que eu queria comentar um pouco com vocês aqui. Não esquecendo que a gente tinha no contexto daquela época 2 filosofias que reinavam lá, que era os epicureus, né? E esqueci a outra, os estoicos. Esse pessoal dizia que não havia esperança para uma vida futura. Morreu, acabou. Então a vida, ela era o prazer aqui agora. De uma certa forma, é isso que os gregos romanos, né? O mundo greco-romano colocava lá para a época. O prazer é que agora morreu, acabou. Aí é que Paulo vem nessa primeira parte e diz para os tessalonicenses dessa imparcialidade, tanto os que estão vivos quanto aqueles que já morreram. Quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar com Cristo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11, para a gente fazer a leitura e algumas rápidas aplicações para a nossa vida. Eu lembro que no início da minha caminhada a gente gostava muito de comentar sobre esse lance de fim de mundo e tal. Você passou por isso, né? Hoje ninguém liga, mas é engraçado, a igreja ela vive numa fase que o pessoal não dá muita ênfase para isso não, mas antigamente você falava do fim do mundo, escatologia, a volta de Cristo. Eu lembro que eu iniciei numa igreja pentecostal, né? Então nós tínhamos uma certa posição lá, e aí você pegava aquele livro de Daniel e fazia as contas lá das 70 semanas, tal, aqueles cálculos. Eu lembro que a conclusão era que Jesus ia voltar e você ia ficar todo mundo apavorado. Como é que está minha vida com Deus? Ele vai voltar, eu vou ficar. Eu lembro bem disso. Hoje o pessoal não dá muita ênfase para esse lance de fim do mundo, não. Vamos lá, eu projetei aqui também. Diz assim o texto: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas sejamos atentos e sejamos sóbrios. O texto continua: pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo.
Esse é um dos textos prediletos aí, bem usado para a questão do fim do mundo. Mas deixa eu fazer aqui uma rápida contextualização. Essa ideia de fim do mundo não ocorre só dentro da igreja, não. E o interessante é que as pessoas, geralmente, elas têm duas reações. Eu separei em dois grupos. O primeiro grupo, cara, é cheio de gente aí que não se importa se o mundo vai acabar, se o mundo não vai acabar, se Jesus vai voltar, se Jesus, ele não vai voltar. Inclusive, eu até pego esse grupo e coloco a maioria das pessoas nesse grupo que, cara, que não se importa. Parece o mundo greco-romano. A esperança é aqui e agora, ok? Mas existe um outro grupo, engraçado que tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Eu peguei só 2 fatos aqui, mas gente, a lista é imensa. Nós tragamos uma porrada de gente que falou sobre o fim do mundo. Aqueles que são mais velhos, talvez tenham aí ouvido a história do cometa Halley. 1910, 1986, acho que de 75 a 76 anos ele passa pertinho da Terra. E alguém profetizou que ele ia se chocar com o planeta Terra e a cauda venenosa do cometa Halley ia matar um monte de gente, aqueles que sobrevivessem do choque. Eu lembro que nessa época algumas pessoas ganharam dinheiro vendendo kit, está na internet isso. Você coloca nos umbrais da porta assim, ó, para aquele gás venenoso não entrar dentro da sua casa. Conclusão, o cometa passou, todo mundo aqui, ok? Mas teve uma outra que eu peguei aqui, eu dei um pulão, a tal da profecia maia, dizendo que o mundo ia acabar em 21 de dezembro, na verdade é setembro, tá? Coloquei dezembro ali, mas é setembro, de 2012. Aquela profecia maia que eles fizeram, e eu lembro que algumas igrejas fizeram série de mensagens sobre o fim do mundo, não falando que aconteceu o fim do mundo, aproveitando um gancho sobre o fim do mundo, e passou, e nós estamos aqui. Eu fico pensando que se o mundo acaba, a gente ia passar a eternidade tirando sarro dos palmeirenses porque eles não têm mundial. Isso, com certeza. Gente, isso não dá para evitar. Se o mundo acaba, então, e cada ano está mais difícil agora, porque a FIFA inventou um lance que todo ano agora praticamente vai estar lá Barcelona, Real Madrid. Gente, quem ganhou esse negócio ganhou. Eu acho que vai ser inevitável a gente tirar sarro lá na eternidade. Não. É verdade. Mas também, dentro do mundo eclesiástico e espiritual, houve alguns grupos que também falaram no fim do mundo. Por exemplo, os seguidores de William Miller, considerado como o pai dos adventistas, em 1843, chegou ali, baseado no livro de Daniel, capítulo 8, ele fez alguns cálculos e falou: Jesus vai voltar no dia 22 de outubro. E aquela multidão de gente seguindo o William, etc. e tal. Conclusão, ele não voltou, nós sabemos, Jesus não voltou. Um monte de gente se rompeu com ele, e assim eles fundaram o Adventista do sétimo dia. Mas não só isso também, 1914, 15, 18, 25 e 45, os testemunhos de Jeová, Charles Russell, ele também fez essa previsão do fim do mundo. E, gente, como todo mundo sabe que com todas as forças, os testemunhos de Jeová acreditam que o reino ele vai ser aqui na terra, etc. e tal. Eu não quero entrar nessas questões, porque não é o nosso foco. Eles mandaram fazer 3 mansões para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E muita gente construiu essas 3 mansões, e há um relato histórico que quem usufruiu dessas 3 mansões, depois que Jesus não voltou, foi o próprio Charles Russell. Interessante que teve gente ali que ficou pobre, porque vendeu tudo, falando: não, se Jesus vai voltar, que essência tem a vida. Depois inventaram uma historinha lá que Jesus voltou só espiritualmente. E o último aqui, para muita gente ele já voltou, o famoso em Cristo, o Álvaro Thaís, ali o nome dele. E gente, esse cara tem seguidores. Eu lembro que ele ia na televisão e ele tinha, não vou nem contar aqui as coisas engraçadas que eu vi, mas ele tinha poucos seguidores, só algumas moças. Agora esse número de seguidores dele cresceu.
E assim o mundo vai caminhando. Mas vamos entrar aqui rapidamente no nosso texto bíblico. Olha que interessante. Existem dois extremos aí muito grandes. Muito grande. Um pessoal então que faz profecia sobre o fim do mundo e um pessoal que faz vista grossa com isso. Para mim tanto faz. Olha só, o primeiro ponto que eu quero levantar aqui, olha só, para nós não compete saber quando Jesus vai voltar. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, não é quando, mas é como ele vai voltar, como um ladrão da noite. Alguém que vem repentinamente. Eu acho interessante que essa palavra, o dia do Senhor, para o judeu, eu trabalhei um tempo com o judeu, a gente conversava muito sobre essas coisas. Para eles existem duas eras: a era presente, que é a era má, e a era de ouro, que virá. Entre essas duas eras, na escatologia judaica, existe um único dia que eles chamam de dia do Senhor, quando Deus vai destroçar o mundo ímpio e ele vai, gente, fazer um novo mundo, um mundo repleto de justiça. Para a igreja cristã, ela coloca 4 posições para a igreja ortodoxa, ok? Ela crê então que vai haver um período de grande tribulação. É só um resumo bem rápido. No final desse período de grande tribulação, Jesus volta, institui 1000 anos de terra e reina na terra. Uma outra posição acredita que Jesus volta agora até as nuvens, leva o povo. No final da grande tribulação ele volta de novo com esse povo, reina por 1000 anos, acontece mais uma batalha e eternidade. Mas existe uma outra posição que acredita que os esforços da igreja vai conquistar esse milênio, que o evangelho vai avançando, e essa justiça ela vai ocorrer, e esse período de 1000 anos ele não é literal e nem com Cristo presente. Existe uma última aqui posição que defende que nós já estamos nesse período de um milênio espiritual aonde Cristo reina. É claro que existem outras derivações dessas 4 posições, mas essas são as mais respeitadas, gente, porque são doutrinas secundárias. É por isso que eu posso respeitá-las. Qual que eu não posso mexer? Naquelas chamadas doutrinas dorsais. Qual que é a única regra de fé e prática? Qual que é o único caminho para a salvação? Então isso aqui, modelo de governo de igreja, são doutrinas secundárias. Essas são doutrinas respeitadas. Existem variações quanto a essas doutrinas. Mas sabe o que eu acho bonito nessas 4 posições? É que elas concordam que Jesus vai voltar. E o nosso texto ensina, Silvão falou que na primeira parte, que é com imparcialidade, tanto para os vivos quanto para os mortos. O nosso texto aqui em que Paulo diz, fala que ele vai vir de forma repentina e inesperada. Ninguém vai estar esperando. Gente, olha que legal, eu até coloquei ali sublinhado. Paulo fala que a destruição virá sobre eles. Eles quem? Aqueles que não são discípulos. Eles vão estar se dando em casamento, em festa, em serviço, na sua vida cotidiana, ninguém esperando. Por isso que ele usa esse termo, o ladrão da noite. Você já viu algum ladrão ligar para você e falar, viu, essa noite eu vou roubar sua casa aí, tá? Então você sai, que eu vou roubar sua casa. Por que esse termo ladrão da noite? O cara vai chegar de repente, sem ninguém estar esperando. Ele vai assaltar, sem que a família saiba, esteja esperando, de repente e inesperada. Então Paulo usa esse termo dizendo, olha, a igreja não compete saber quando ele virá, mas como ele virá, como um ladrão na noite. Então qual que é o papel da igreja? Ela é viver engajada na missão que Deus nos deu, de estar fazendo discípulo, de estar amando, de estar glorificando Ele e se preparando para a volta dele. Esse é o papel da igreja e desse nosso primeiro ponto. Olha que legalzinho, olha aí na sua Bíblia, esse trecho que vai do versículo 4 ao 8. Aqui Paulo vai falar um pouquinho do outro extremo, do pessoal que é negligente quanto à volta de Jesus. Olha que legal esse comparativo que ele faz. Eu coloquei rapidinho aqui por causa do nosso tempo. Ele diz assim, olha só, filho da luz, está nesse trecho.
E ele coloca, em contrapartida, nesse comparativo, os filhos das trevas. Por que nós somos filhos da luz? Porque Jesus nos resgatou do mundo das trevas. E quem são essas pessoas que estão nas trevas? É gente que nada a ver. É gente que vive como se a vida fosse centrada aqui agora. Estou nem aí se Jesus vai voltar. Sabe o que eu quero? Eu quero ganhar dinheiro. E se for preciso, eu vou passar o Fabiano para trás. Porque a esperança da vida é isso. É como se fosse gente na escuridão. Gente que vive com os olhos tapados. Gente que não consegue enxergar o que está além. Olha um outro contraste que ele faz ali. Ele fala de filhos do dia e da noite. Essa ideia de um espírito de negligência com as coisas espirituais. Mas ele faz um outro contraste aí. Ele fala em estar atento, para nós estarmos atentos, e aqueles que dormem. Lembra que na primeira parte o Val usa essa palavra. O Val falou aqui sobre dormir. E dormir era o quê? Era o corpo que dormia. Aqui não é essa ideia de dormir a morte. É a ideia, gente, de um profundo desprezo com Deus. É você viver como se Deus não existisse, que nunca haverá juízo, que você nunca irá prestar contas diante de Deus. Você fala, quer saber? Como diziam os gregos, a vida é aqui, o prazer é aqui, vamos curtir, cara. Sabe qual que é a essência dessa vida? É dinheiro, é prazer, é sexo. A gente nunca vai prestar contas. Legal que o livro de Mateus fala de 10 virgens. Metade delas não estavam preparadas quando ele voltou. Elas eram negligentes. Viviam como se ele nunca ia voltar, e de repente ele chega e ele cobra delas aquele azeite, e elas falam assim, não tem, eu vou comprar. Não dá mais tempo. Cheguei, estou na porta. Eu vim prestar contas. Olha que interessante. E um outro contraste que ele faz aí também é dos sóbrios e daqueles que se embriagam. Interessante que a embriaguez, ela traz aquele sentido que, cara, que a gente não precisa prestar contas para ninguém, que a gente está anestesiado, né? Aquele sentido de uma falsa paz, de uma falsa segurança que o mundo prega. Mas Paulo fala que aqueles que são filhos da luz, eles vivem como pessoas sóbrias, pessoas que cumprem o seu chamado, pessoas que têm o olho na eternidade e pessoas que estão santas, sabem o que estão fazendo. O interessante é que o Pai, que Deus resolveu ocultar de nós, quando que Jesus vai voltar? Ele não nos deu essa palavra. Porém, olha que interessante, nós não sabemos como ele vai voltar, mas eu tenho que viver uma vida escatológica, como se ele fosse voltar agora, como Jesus estivesse vindo agora. De que forma, gente? Amando o próximo, com os olhos na missão, fazendo a vontade dele, né? Aquele desapego às coisas materiais. E o interessante é que atacando o reino das trevas com o Evangelho. Eu gosto daquela palavra de Jesus em Mateus 16, que ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Se a gente ficar com medo, fala, rapaz, mas ali não dá, ali tem um centro de umbanda, ali tem isso e tem aquilo, será que eu posso me aproximar com o Evangelho? A Bíblia diz que quem tem que recuar são as trevas e não o Evangelho. Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. E sabe o que eu acho bonito nesse texto? Naquela época que Paulo já tinha um anseio muito forte pela volta de Cristo. Olha aí para você ver no verso 8 e 10, que Paulo fala assim: nós os que estamos vivos. Aquela época Paulo estava esperando já. Nós é que estamos vivos. Vai acontecer isso e isso com nós se ele voltar. No verso 8 e 10, Paulo vai tratar isso. Naquela época Paulo já vivia uma vida escatológica, com os olhos na missão na terra e com os olhos na eternidade. Certa vez perguntaram para João Wesley: João Wesley, o que você vai fazer quando Jesus voltar? O que você gostaria de estar fazendo? E João Wesley disse assim: o que eu sempre faço. Já estou vivendo esperando ele. Se ele voltar agora, vou fazer o que eu sempre faço, todos os dias, porque eu já vivo esperando ele. E essa segunda parte, olha só, o nosso verso 8,
eu já estou encerrando aqui. Dentro desses dois extremos, do pessoal que fica fazendo previsão sobre a volta e do pessoal que está com uma vida nem aí se ele vai voltar ou não. Tem dois extremos. Então Paulo vai dizer como é que a igreja tem que viver no meio desses dois extremos, aguardando essa volta repentina de Jesus. Ele diz assim, no verso 8b, dá uma olhadinha aí: vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Olha só, ele pega ali uma sentinela e pega duas coisas da sentinela: o capacete e aquela couraça que eles utilizavam, protegendo os órgãos vitais do corpo humano. William Hendricks, ele diz que a fé e o amor pelo próximo, a fé em Jesus, ele é representado nessa alusão de Paulo pela couraça. Mas ele fala que a esperança, que é a mente na volta de Cristo, nos protege com o capacete da salvação. Eu gostei dessas palavras do próprio William Hendricks, que ele diz assim: uma fé viva em Cristo e um amor profundo por Deus e pelo próximo, uma esperança firme na gloriosa salvação e recompensa que se consumarão na segunda vinda de Cristo, protege a nossa mente de qualquer dúvida ou sedução deste mundo. O homem que usa essa couraça e esse capacete, o homem que tem apego na fé, no amor e na esperança, é um homem que caminha para a maturidade, para ser cada vez mais parecido com Jesus. O Fabiano fez uma pergunta no grupo pequeno e eu fiquei pensando, não era aquele dia que eu estava dormindo no grupo pequeno, não era aquele, era um dia antes, não, era aquele dia na casa do Leonardo que eu estava dormindo no grupo, estava muito cansado aquele dia, tinha vindo de Santos, São Paulo. O Fabiano perguntou, qual desses três é mais difícil de praticar? A fé, o amor ou a esperança? Olha que desafio para nós. Quando a gente olha aqui para o amor, e se a gente for basear no amor de Jesus, a coisa complicou, fica até difícil de se basear nos dois. Mas gente, dá para imaginar viver tendo fé que Deus está no controle de todas as coisas e não o nosso desempenho no serviço, o nosso desempenho pessoal. Olha quanto é difícil isso. Você vê sua casa caindo, você está diante de uma enfermidade, diante de uma dificuldade financeira, você ter fé em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele não perdeu a meada da sua vida um só minuto. Olha como é difícil isso. Mas amar e se doar baseado no amor de Jesus, quase que impossível. E a ideia da esperança? A ideia de viver uma vida escatológica como se Jesus voltasse hoje. Chega alguém com necessidade e te fala assim: eu estou precisando de dinheiro, e você tem de sobra. Você fala: opa, não vou dar. Mas se Jesus voltasse hoje, que importância tem esse dinheiro? Que importância tem o meu apego nas coisas materiais? Olha como é difícil viver uma esperança escatológica. Por que eu vou brigar com o Fabiano? Uma coisa tão incomum, tão insignificante, se Jesus vai voltar daqui a pouco. Olha quanto tanto a fé, o amor e a esperança é algo extremamente difícil. E a nossa última parte diz assim: podemos aguardar a salvação e não a ira de Deus, porque o verso, porque Deus não nos destinou para a ira, está falando de eleição, mas para recebermos a salvação por meio de Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que sejamos acordados, que é dormindo, aqui ele está falando de morte mesmo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Dá para imaginar, gente, que a salvação que a gente tanto almeja, que o ser humano tanto almeja, e ele tenta buscar no mundo material, sexo, prazer, dinheiro, essa esperança e essa paz profunda que o homem não consegue sentir, além de Deus ainda que ele busque. Nós já comentamos aqui que suicídio é uma característica de quem tem dinheiro. Dificilmente você vai ver que alguém na favela se suicidou.
Quem se suicida é quem atingiu um certo patamar com dinheiro e diz assim: olha, cheguei onde cheguei, a vida não tem esperança, então a minha única esperança é tirar a vida, porque para o suicida existe uma esperança pós-vida, por isso que ele tira a vida. Atual não tem para ele, então é por isso que ele vai tirar a vida. Imaginar que o que Cristo fez naquela cruz, por mim e por você. Gente, eu fico imaginando a ira do inferno vomitando sobre Jesus. Alguém que não tinha pecado, alguém que era perfeito, para que eu e você nós pudéssemos ter união com Deus através do amor de Jesus naquela cruz. Quer aqueles que estão acordados, vivos, quer aqueles que já estão dormindo. Logo, gente, só existe glorificação, só existe reino, só existe bênção na volta de Jesus, porque um dia houve cruz. O amor dele demonstrado naquela cruz é o que garante que um dia nós vamos poder se encontrar com Jesus, com Deus na eternidade. É o amor de Cristo demonstrado naquela cruz. Como é que nós temos reagido diante desse amor dele naquela cruz? Enquanto ele não volta, como é que nós temos reagido na missão que Deus nos deu aqui na terra de pregar o seu evangelho? Um dos textos que o Fabiano leu, aqueles homens, quando Jesus está subindo, eles ficam fitando os olhos de Jesus, e aparecem dois anjos e diz assim: o que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Em outras palavras, gente, entre linhas, parece que eu vejo esses anjos dizendo assim para esses homens: gente, vai se engajar na missão. Não fique procurando sinais no céu para quando ele vai voltar, ok? Eu só digo isso, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar, vai se engajar na missão. Vai fazer a missão. Vai fazer para aquilo que Deus os chamou e os mandou fazer. E o nosso último slide, uma rápida reflexão e aplicação do que nós vimos aqui. Se Jesus voltasse hoje, gostaria que você pensasse aí rapidinho comigo e você fizesse aqui um repeteco da sua vida daqui para trás. Você estaria feliz com os valores, com os princípios de vida em que você adotou e viveu até agora? Você podia falar igual o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no final da vida, que olha e fala assim: combati o bom combate, completei a carreira. Ou seria alguém que estaria falando assim: eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Eu tenho vivido para mim, eu tenho vivido para minha individualidade, eu não tenho vivido para Deus. Para muitas pessoas, o fim do mundo ocorre todos os dias. Por que eu estou dizendo isso? Eu, falando de mim, especificamente eu, acredito que algumas coisas ainda precisam acontecer, não por causa do livro de 1 Tessalonicenses, mas por causa do livro de 2 Tessalonicenses, antes que Jesus volte. Estou falando de mim. Eu respeito outras opiniões, mas eu acredito que algumas coisas precisam acontecer ainda, como o levantar do homem da iniquidade, etc. e tal, até que Jesus volte, ok? Mas, gente, para muitas pessoas, o mundo acaba todos os dias, porque Deus corta o fio da existência dessas pessoas, quer pela morte, quer pelo desânimo de vida. E você consegue imaginar que Deus nos levantou para uma vida de esperança, para levar esperança a essas pessoas? Será que a gente vai esperar aqueles que nós amamos, aquele que nós não conhecemos, está dentro de um caixão, desculpa usar essa expressão, para a gente amar, para a gente pedir perdão, para a gente dar um abraço tão gostoso? Ultimamente, nos velórios que eu tenho ido, e vocês também, o choro de remorso de muita gente no caixão é assustador. Gente, o que é viver uma vida escatológica? É viver, como dizia Renato Russo, como se não houvesse amanhã.
o tempo de amar, o tempo de fazer a missão, o tempo de conectar pessoas que estão atrás de dinheiro, atrás de sexo e prazer, é agora através da cruz de Cristo. O que a gente precisa repensar na nossa caminhada para se conectar em Cristo? E terminar como o texto, ele diz: exortem uns aos outros e edifiquem uns aos outros com essa palavra. Quem é que eu tenho edificado quando eu estou do lado do Fabiano? Será que, quando eu estou do lado da Lilian, do Edson, será que a minha vida edifica a vida deles? Com o meu viver escatológico, com as minhas palavras? Será que nós não temos que repensar esse nosso cristianismo que nós temos vivido? Vou convidar o Fabiano para estar orando e encerrando essa nossa